Eu estou batendo os pés. Quando eu estou batendo os pés, o que acontece? A minha coluna toda vibra, né? Cada batida. Minha coluna toda vibrando vai alinhando todo o líquido do meu sistema nervoso central, porque ali tem líquidos e tem o fluxo elétrico. Então, essa batida é extremamente benéfica e vai chegar até o cérebro, que vai movimentar também os líquidos cerebrais para me dar mais força e disciplina. E aí você pode tomar suplemento, aí você pode fazer muitas terapias que o resultado não vai ser o mesmo. Então é simples, Betete. Não estou falando aqui que você tenha que comprar isso, comprar aquilo de suplemento, tomar os melhores zinco, magnésio, que isso é muito bom, é importante sim, né? Inclusive a gente tem suplementos também, mas de nada adianta disso. Inclusive eu já tratei de várias pessoas que têm os melhores suplementos, condições financeiras de comprar aqueles mais caros, aqueles mais importados, e não estão andando. O que eu posso tirar disso, Betete? Significa que se eu não faço, é simples, se eu não faço, não tenho uma boa nutrição, mas a síntese do não envelhecimento está dentro de uma enzima chamada AMPK. E essa enzima AMPK que tem no organismo, mas ela vai perdendo a produção com o envelhecimento, ela é ativada em nós, sabe quando? Com atividade física. Simples assim. Mas atividade física é o quê? É atividade física mesmo? Porque hoje o pessoal vai dar uma volta no quarteirão e fala que está fazendo exercício. Pois é. Atividade física no mínimo 40 minutos. Se você não faz atividade física no mínimo 40 minutos, tá? Você não vai estimular toda a produção hormonal, enzimática que o organismo precisa. Então, 40 minutos. 2. Se você não fizer esforço, não há produção. Há necessidade de esforço. Ou seja, você precisa estar também, além de uma caminhada, de uma corrida, precisa estar dentro de ou uma academia, ou fazendo, puxando ferro, o famoso puxar ferro, porque é aí que nós vamos quebrar as moléculas e gerar músculo, ou calistenia, né, que é você fazer exatamente atividade física com o seu próprio peso. Então não precisa necessariamente estar dentro de uma academia, mas você precisa fazer esforço. Qual que é a grande sacada disso, Betete? É que quando você não faz atividade física, pelo menos a partir dos 30, 35 anos até os 45 anos de idade, você entra num processo de atrofia severa no organismo. Claro que, dependendo da genética, uns mais, outros menos. E aí chegou nos 50, 60 anos, o seu músculo ele foi devorado pelo próprio organismo. Tá? Isso que acontece. O seu músculo ele não se replicou, não houve força, o esforço faz a replicação celular, e o próprio organismo absorve o que seriam os aminoácidos que deveriam construir proteínas e não constroem, consequentemente, você fica fraco. E aí você pode tomar suplemento, aí você pode fazer muitas terapias que o resultado não vai ser o mesmo do que você faz a prevenção anteriormente. Então, o primeiro alerta para a saúde é não deixar o seu corpo atrofiar. E para que isso aconteça, precisa ter esforço em atividade física. Então, você que está aí com 30, 35, 40 anos, pense que se você não está fazendo atividade física, quando você tiver 60 anos, você vai estar ou com uma bengala, ou uma cadeira de rodas, ou acamado, sem conseguir praticar as funções básicas do dia a dia. Então, é simples, Betete. Não estou falando aqui que você tenha que comprar isso, comprar aquilo de suplemento, tomar os melhores zinco, magnésio, que isso é muito bom, é importante sim, né? Inclusive, a gente tem suplementos também, mas de nada adianta disso. Inclusive, eu já tratei de várias pessoas que têm os melhores suplementos, condições financeiras de comprar aqueles mais caros, aqueles mais importados, e não estão andando. Porque não praticaram nenhuma atividade física, aí pelo menos nesse período dos 35 aos 45 anos, que é uma prevenção para um bom envelhecimento. Okay? Bom, o que você deixa claro, inclusive eu estou lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Benny Schmidt, que é um dos maiores neuroanatomopatologistas do mundo.
E ele falou que vida é movimento. Sim. Que viver é se movimentar. Então, ele já está próximo aos 70 anos, já teve mais de 10 derrames cerebrais, sendo que o último ele ficou 2 anos em uma cadeira de rodas e hoje ele é surfista. Tá? Você está fazendo essa cara de surpresa aí, Celso. Convido você a assistir a live com o Dr. Benny Schmidt, onde ele relata esse esforço e ele deixa bem claro, com toda a dificuldade que ele teve, e ele deixa essa frase: viver é se movimentar. Então está comprovando aí o que o Celso está falando, né? Que é para se movimentar. Agora, a primeira pergunta que vem, Celso, é o seguinte, principalmente aquele lá do 60 para cima, né? Não consegue nem sair no quintal de casa. Para dar aquela caminhada de casa até na padaria da esquina, já demora, já reclama de dor. Então a pergunta, Celso, e para aquelas pessoas que já estão bem limitadas? Eu quero andar, mas eu não consigo, me dói tudo. O que a gente faz nesse caso? Entenderam que a prevenção é muito melhor do que depois chegar nos 60 anos e ficar nessa. Sim. O que eu vou fazer? Lógico. Então você que está assistindo, de repente não está doendo nada hoje, você pode estar com seus 30 anos aí feliz, né, da vida, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, mas chegando nos 45, 50 começa, e aí a atrofia é muito mais acentuada, existe a curva de atrofia natural do corpo, tá? Quando você não auxilia o seu organismo a fazer todo esse processo celular, enzimático, ATP, AMP e AMPK, você vai acentuar a curva de atrofia. Então, fique extremamente ligado nisso, porque depois é mais difícil. Então, agora respondendo a pergunta, já cheguei no mais difícil, não fiz a minha prevenção, né? Fiquei sentado. E hoje em dia nós vamos ter, é assustador, Betete, a quantidade de pessoas que vão estar, entre aspas, inválidas, porque estão o tempo todo nisso aqui, só cadeira, internet, celular, nós vamos ter uma quantidade avassaladora de pessoas inválidas daqui a 30 anos, que são os jovens que já estão na meia-idade, né, os adultos jovens de meia-idade, de 30 a 40 anos, que não praticam absolutamente nada de atividade física com esforço. Não é só dar uma caminhada, tem que ter um esforço. O que eu devo fazer? Bem, primeiro passo é você ter, obviamente, um acompanhamento de um médico, um personal, um fisioterapeuta ou alguém desta área para ver quais são as suas capacidades atuais. O que você pode, o que você não deve iniciar. O passo principal é uma caminhada. Precisa fazer uma caminhada, nem que seja com acompanhante, para te dar estabilidade, porque muitas pessoas têm tontura, né? Junto disso, Betete, o corpo, quando a pessoa está nesse grau, você sabe, com certeza, qual é um dos maiores problemas hoje do mundo, chamado inflamação. As pessoas estão inflamadas. Então, essas dores, essa falta de conseguir se equilibrar, de caminhar, é um processo inflamatório. Então, você precisa mudar a sua alimentação. Então, aí entra um bom nutricionista, obviamente, um nutricionista que tem essa cabeça do anti-inflamatório, né? Que vai te ajudar a desinflamar a partir dos alimentos, se necessário for também com alguns outros produtos. Não pode faltar, óbvio, algo chamado magnésio. O magnésio ele é naturalmente um anti-inflamatório, mas chás depurativos também é importante. Chás para fazer um detox no seu organismo. Então, a pessoa que está nessa situação é a pessoa que precisa de um acompanhamento, sim, um personal trainer, um professor de educação física, algo nesse sentido, para ver a limitação e começar com leves caminhadas, depois intercalar caminhada com leve corrida, tá? Conforme o progresso, precisa correr, porque quando eu estou correndo, eu estou batendo os pés. Quando eu estou batendo os pés, o que acontece? A minha coluna toda vibra, né? Cada batida. Bum. Minha coluna toda vibrando vai alinhando todo o líquido do meu sistema nervoso central, porque ali tem líquidos e tem o fluxo elétrico. Então, essa batida é extremamente benéfica e vai chegar até o cérebro, que vai movimentar também os líquidos cerebrais para me dar mais força e disciplina. É possível. É um pouco mais difícil? Sim. Por quê? Porque você não fez a prevenção,
né? E o seu músculo hoje, ele já está em degeneração, e às vezes com obesidade ainda, que vai complicar muito mais, né? Então, sem músculo e obeso. Então, quanto mais obeso e quanto menos músculo, mais fraca é a pessoa. Ela é fofinha, né? Ela é gordinha, mas ela não consegue se segurar em pé. Então, é possível sim, mas aí, Betete, é prudente ter acompanhamento de um profissional para ver quais são as suas limitações. Se você tiver com o joelho detonado, não adianta você querer fazer uma atividade física, vai piorar, né? Então, em muitos casos, a pessoa vai precisar ter bandagens, vai precisar ter joelheiras para fazer um suporte, para não estourar ali, mesmo dentro de uma caminhada. Então, é extremamente importante, mas é possível e sim, você precisa fazer. O Betete acabou de citar um caso que eu não conhecia. Qual que é o nome do doutor? Dr. Benny Schmidt. Eu te mando o link aí depois. Aí. Não conhecia. Ele teve a sua superação. Existe hoje na internet dezenas de casos de superação de idosos que estão praticando barra, estão fazendo supino com 80 anos. Cada dia está sendo mostrado mais. Porém, a gente sabe que realmente é mais difícil para quem não tem essa prevenção. Por isso, não desconsidere o termo, a palavra que pouca gente fala, tá? Realmente é difícil a gente vê isso no dia a dia, as pessoas falam de suplemento, falam disso, falam daquilo, mas e a atrofia? Adianta você suplementar e não fazer musculação ou alguma atividade física, sendo que aquele suplemento ele não vai te dar, não vai produzir em você a MPK, que é uma enzima extremamente importante. Essa MPK, Betete, para você ter uma ideia, ela coordena, é como se fosse o gerente do gasto energético das células. Tá? Isso significa que quando o seu corpo produz a MPK, você não gasta energia, você tem mais disposição e você vai controlar níveis de açúcar muito mais fácil no seu corpo. Quando você não faz atividade física, não é gerado essa MPK, não há controle de insulina, não há controle sobre o açúcar que você come e você tem tendência a ter diabetes. A relação AMPK é tão forte com a insulina que é até quase possível a gente afirmar que um diabético é uma pessoa que não pratica atividade física. Então, olha só o assunto que nós estamos falando aqui, tá? É extremamente importante. Sim. Claro que a gente sabe que tem diabetes emocionais, entre outros, né? Entre outras causas. Mas, bioquimicamente, a MPK e insulina está super ligado. Se você não tem um, você perde o outro. Então, quem não pratica atividade física não vai elevar o seu nível de AMPK, está abrindo a porta para o diabetes. Quantas pessoas diabéticas temos no Brasil? Não, e até faço a pergunta aqui para a audiência, né? Você conhece aí algum parente, algum amigo que já está aí diabético ou pré-diabético, né? E é só perguntar aí, tá fazendo exercício físico ou tá indo do escritório para casa, para o sofá da casa, e do sofá para casa vai para o escritório, né? E aí tem, ó, se eu estou ficando diabético, né? Não sei o que pode ser. Tá aí a explicação do Celso